nós estávamos determinando nosso fluxo de calor, né? Fluxo de calor vai ser Ka dt dx. O K, a gente sabe que é 0,14 quilocalorias por hora metro grau Celsius, vezes a área, que é 126 metros quadrados, vezes o dt, que a gente descobriu que é 18 graus, dividido por 0,25, que é o valor do nosso dx, 0,25 metros. Então, nosso fluxo de calor vai ser de 1.270,08 quilocalorias por hora. Esse aqui é o resultado na nossa questão. Só que eles querem que a gente dê esse resultado em HP. Como que a gente faz para dar o resultado em HP? A gente sabe o que eles colocaram aqui. Um HP é 641,2 quilocalorias. Um HP, 641,2 quilocaloria por hora. Então, quantos HP vai ter? 1.270. Então, nosso resultado, o fluxo de calor, vai ser 1.270 dividido por 641,2, que vai dar 1,98 HP, que nesse caso a gente vai arredondar para 2. Ok? Certo. Vocês estão bem? Estamos aqui. Estou aqui, né? Os outros eu não sei. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Então, esse exemplo que a gente fez é um exemplo simples, um exemplo que a gente tem uma parede, uma sala, e a gente quer saber qual que é a condução de calor, o fluxo de calor por condução nessa sala. Lembrando que aqui a gente determinou só por condução, o fluxo de calor que vai sair da parte interna da parede até a parte externa da parede. Não levamos em conta o calor que vai da parede para o centro da sala, tá bom? Que isso aí seria uma convecção, que é assunto para as próximas aulas. Então, agora a gente vai ver uma simplificação do nosso problema, que é chamada condução de calor em parede plana. Então, como que a gente determina a condução de calor quando a gente tem uma parede plana? Essa parede plana, a gente pode fazer associações de paredes planas. Então, por isso que é interessante a gente estudar essa parte. Então, a gente vai considerar o quê? Que essa transferência de calor, ela vai estar sempre submetida à diferença de temperatura. Só vai existir condução de calor quando a gente tem aquele gradiente de temperatura. Quando que a gente tem esse exemplo de parede plana? Por exemplo, um forno. Se a gente tem um forno que ele tem uma espessura L de área transversal A e ele é construído com material de condutividade K, esse forno ele vai ser uma parede plana. Porque nas partes laterais e atrás do nosso forno, a gente não deseja que exista fluxo de calor, porque ele é isolado. O único local onde a gente tem fluxo de calor é naquela parede frontal do nosso forno. Ali existe um fluxo de calor acontecendo. Então, do lado de dentro do forno, a gente vai ter uma temperatura que ela é constante. Se a temperatura do lado de fora ela for mantida a mesma. E existe um fluxo de calor por condução que está passando por aquele forno. Esse fluxo de calor a gente pode simplificar como sendo o fluxo de calor numa parede plana. Então, essa temperatura 1, a gente vai falar que é a temperatura de dentro do forno, da superfície de dentro do forno. Então, é da superfície. T2 é da superfície externa. Então, vou colocar aqui superfície externa. T1, superfície interna. E vai existir um fluxo de calor, que a gente representa por essa linha aqui, que vai depender do K, que é a condutividade térmica do material, da área onde o fluxo de calor é perpendicular e da espessura. Esse L aqui, que é aquele nosso dx, é a espessura da nossa parede. Então, o fluxo de calor
ele pode ser simplificado, vou passar aqui, como sendo K vezes A sobre L vezes ΔT. O K é a condutividade térmica do material, A vai ser a área da seção perpendicular ao fluxo de calor, L vai ser a espessura da parede onde está existindo aquele fluxo de calor e ΔT é a variação de temperatura, a temperatura maior menos a temperatura menor. Sempre, repetindo, o fluxo de calor sempre vai da temperatura maior para a temperatura menor. Senão a gente não tem um fluxo de calor que ele vai ser natural, a gente vai ter um fluxo de calor que ele vai ser forçado, tá bom? Então, sempre a gente tem o fluxo de calor da temperatura maior para a temperatura menor. Por quê? Lembra lá da primeira lei da termodinâmica, que o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, por causa disso que a gente define que o fluxo de calor sempre vai ser do mais alto para mais baixa temperatura. Como que eu faço para reduzir, então, o fluxo de calor em uma parede? Se depende de todas essas variáveis, então eu sei que Q é K vezes A sobre L ΔT. Eu consigo mexer com elas. Como que eu faço para reduzir, então, o fluxo de calor? Uma das propostas é reduzir o K, reduzir a condutividade térmica. Eu vou mudar o material daquela parede, colocar um material que vai ter uma menor condutividade térmica. Se eu fizer isso, eu vou reduzir o valor do meu fluxo de calor. Outra alternativa é eu reduzir a área superficial daquele forno, daquela parede. Se eu diminuir essa área, eu consigo diminuir o fluxo de calor. Eu posso aumentar a espessura da parede. Eu posso aumentar a espessura da parede, porque se eu aumento a espessura, eu diminuo o fluxo de calor. Ou ainda eu posso reduzir o gradiente de temperatura. Se eu reduzo a temperatura interna do forno, por exemplo, eu consigo diminuir esse gradiente de temperatura. Conseguiram compreender? Sim. Ótimo. Então, a gente consegue associar paredes. Então, eu tenho paredes planas que elas podem ser associadas em série e elas podem ser associadas em paralelo. Para que eu faça essa associação de paredes com fluxo de calor, primeiro eu tenho que fazer uma analogia entre a resistência elétrica e a resistência térmica. Como assim, professora? Eu vou trabalhar com as minhas paredes como se elas fossem um circuito elétrico. Por que eu posso fazer isso? Eu sempre posso fazer uma analogia quando dois sistemas eles obedecem a equações semelhantes. Então, se a gente pega lá a nossa lei de Ohm, o que a lei de Ohm fala? Que a tensão ela é igual a corrente vezes a resistência, certo? Só que eu vou colocar aqui em função da corrente. A corrente é igual a tensão sobre a resistência. Corrente é minha grandeza em fluxo. Tensão vai ser aquela diferença de potencial que faz com que exista a corrente. E a resistência vai ser o que vai impedir essa corrente elétrica de atravessar o meu circuito. Da mesma forma, eu posso escrever isso para condução. Então, o que é minha grandeza em fluxo? Minha grandeza em fluxo é o calor. Então, o fluxo de calor ele vai ser igual a ΔT. ΔT é o que? O gradiente de temperatura. É aquele diferencial que faz com que exista o fluxo de calor. Como se fosse aquele meu diferencial de potencial, analogamente falando. E esse termo todinho aqui embaixo, a gente vai chamar de resistência térmica. Então, a gente consegue ter um fator que é chamado de resistência térmica, onde a resistência térmica da parede, ela vai depender da espessura dessa parede, da condutividade térmica e da área que existe entre essa parede. Se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo dizer que o meu fluxo de calor através de uma parede, ele vai ser dado pela variação de temperatura, pelo aquele potencial térmico da parede, dividido pela resistência térmica da parede, que é todo aquele fator, no caso, L sobre Ka,
que vai fazer com que exista um impedimento desse fluxo de calor passar. Então, isso aqui a gente chama de resistência térmica da parede. A resistência térmica na condução é L sobre Ka. Então, é uma equação análoga àquela equação da lei de Ohm. Então, a gente pode utilizar a mesma simbologia. A gente utiliza o quê? Se eu tenho uma parede, aquela nossa parede plana aqui, tem uma temperatura T1, aqui a minha parede ela tem um K, que é a condutividade térmica, tem uma temperatura T2 na superfície de K, vai existir um fluxo de calor. E essa minha parede, ela vai ter um L aqui, que vai ser a minha espessura, e existe uma área associada a essa parede. O que eu vou falar, então? Que a minha temperatura 1, ela vai fluir através dessa resistência térmica da parede até chegar numa temperatura 2. O que está fluindo por aqui a gente chama de fluxo de calor. A gente representa a parede como sendo uma resistência. A gente consegue representar essa parede como sendo uma resistência térmica. Esses valores de K, A e L, eles são levados em conta dentro da resistência, que a resistência é L sobre K. Ok? Então, se eu consigo ter paredes que elas podem ser associadas em série e paralelo, e eu consigo fazer uma analogia entre a resistência térmica dessas paredes com a resistência elétrica, eu consigo associar essas paredes, consigo associar essas resistências. A gente fala o quê? Que um sistema de paredes planas associadas em série, eles são submetidos a uma diferença de temperatura e ao mesmo fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é contínuo quando eu tenho uma associação de paredes em série. Eu tenho aqui 3 paredes, parede 1, parede 2, parede 3. Tem o fluxo de calor que está passando sobre as 3 paredes. As temperaturas de cada parede, elas são temperaturas diferentes. Eu tenho aqui T1, T2, que são as temperaturas na parede 1, T2 e T3, que são as temperaturas da parede 2, T3 e T4, que são as temperaturas da parede 3. O fluxo de calor que atravessa as paredes é o mesmo, a espessura de cada uma é diferente e a condutividade térmica de cada uma é diferente. Então, a gente consegue dizer o quê? Que K1 vezes A1 é L1 vezes T1 menos T2 é igual ao fluxo de calor, isso para a parede 1. Para a parede 2, a gente consegue obter essa equação para determinar o fluxo de calor. Para a parede 3, a gente consegue determinar essa equação. Se a gente somar os termos e colocar o Q em evidência, a gente vai ter o quê? Que o meu fluxo de calor, ele vai ser T1 menos T4. O que é T1 menos T4? Vai ser aquele diferencial de temperatura entre a primeira parede e a última parede, até o ponto que eu quero determinar o fluxo de calor, dividido pelo somatório das resistências. É como se eu substituísse esse desenho aqui por um circuito, onde aqui eu tenho uma resistência 1. Então, eu tenho aqui T1, T2, T3, T4. E aqui eu tenho resistência 1, resistência 2, resistência 3, a resistência de cada parede. Então, eu pego daqui até aqui, qual que vai ser a resistência equivalente? A soma das demais resistências. Então, em série, quando eu quero associar paredes em série, o fluxo de calor vai ser o diferencial de temperatura dividido por R1 mais R2 mais R3, mas a soma das resistentes de cada parede em série. Da mesma forma que a gente faz com resistência elétrica, lembraram? Então, o fluxo de calor total vai ser aquele gradiente total de temperatura. Se eu tenho 3 paredes, vou chamar aqui de T1, aqui de T4, vai ser T1 menos T4 sobre a resistência total, onde essa resistência total vai ser o somatório das resistências de cada uma das paredes.
Se eu tenho duas paredes, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui T1, T2, vou chamar de T3. Então, vai ser T1 menos T3 dividido por R1 mais R2. Esse aqui é o valor do nosso fluxo de calor. Tudo bem? Isso para paredes que elas são associadas em série. Paredes que elas são associadas em paralelo, elas vão ter uma diferença de temperatura constante, mas o fluxo de calor não é constante. O fluxo de calor, ele vai ser o somatório do fluxo de calor em cada uma das paredes. Quando a gente tem paredes em paralelo, nesse caso aqui, é como uma estivesse sobre a outra. Então, eu vou ter uma parcela de fluxo de calor passando da minha parede 1, uma parcela de fluxo de calor passando pela minha parede 2. O fluxo de calor total vai ser o somatório do fluxo de calor na parede 1 mais o somatório do fluxo de calor na parede 2. No entanto, as temperaturas elas são as mesmas. Temperatura da parede 1 aqui é a mesma temperatura da parede 2, no canto que aqui eu vou chamar de interno, e aqui eu vou chamar de externo. E as temperaturas externas, elas são iguais. Então, a gente vai ter um gradiente de temperatura constante nas paredes em paralelo, mas o meu fluxo de calor, ele vai ter que ser somado para me dar o fluxo de calor total. Se eu faço da mesma forma que eu fiz lá para a parede em série, vou determinar o fluxo de calor na parede 1, K1A1L1, vezes T1 menos T2. E o fluxo de calor na parede 2, K2A2L2 vezes T1 menos T2. As temperaturas, elas são as mesmas. Aí eu vou fazer o quê? O fluxo de calor total vai ser a soma desses dois. Então, vai ser K1A1L1 de T1 menos T2, mais K2A2L2 de T1 menos T2. T1 e T2, como são iguais, eu vou colocar em evidência. Coloquei em evidência, eu tenho então que o meu fluxo de calor é K1A1L1 mais K2A2L2 vezes T1 menos T2. T1 menos T2, a gente vai falar que isso aqui é a minha variação de temperatura. Isso aqui, K1L1, a gente vai falar que é 1 sobre a resistência, porque a resistência é L sobre Ka. Como é 1 sobre resistência, a gente sabe que em paralelo, 1 sobre a resistência total é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, se eu quero associar paredes em paralelo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a resistência total em paralelo e vou fazer que o fluxo de calor é igual a T1 menos T2 sobre essa resistência total em paralelo. Paralelo, ela é dada por isso aqui, tá bom? É a mesma coisa da gente substituir esse esquema aqui por um esquema da seguinte forma. Eu tenho a temperatura T1, essa temperatura T1 ela está sendo submetida a essa resistência 1, e aqui eu tenho uma resistência da segunda parede. E aqui vai até uma temperatura T2. Resistência 1, resistência 2. Para que eu faça qual que é o fluxo de calor passando por aqui, eu vou fazer que esse fluxo de calor é T1 menos T2 sobre a resistência total. Essa resistência total aqui eu determino ela como sendo 1 sobre resistência total é igual a R1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Como vocês estão? Ok. Então, o fluxo de calor total passando por paredes que são associadas em paralelo vai ser aquela variação de temperatura dividido pela resistência total. Mas a resistência em paralelo total é igual a 1 sobre a resistência total em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Da mesma forma que a gente fazia lá em eletricidade. Então, a gente usa uma analogia elétrica para determinar quais são os valores das nossas resistências
térmicas em paredes planas, ok? Nós podemos ter a condução também acontecendo através de configurações cilíndricas e de configurações esféricas. Então, tudo isso a gente consegue determinar por meio da analogia com o fluxo de calor. Com o fluxo de calor, não, com a lei de Ohm. Quando a gente quer determinar a condução de calor por configurações cilíndricas, a resistência térmica a gente consegue fazer como sendo Ln de R2 sobre R1, onde R2 é o raio externo e R1 é o raio interno, dividido por K vezes 2 vezes π vezes L, onde L vai ser o comprimento aqui que a gente vai ter da nossa parede. Esse é o valor da resistência. O fluxo de calor é a variação de temperatura dividido por essa resistência. E na configuração esférica, a resistência térmica na parede, ela vai ser dada por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 dividido por 4kπ. Então, R1 vai ser o raio interno e R2 vai ser o nosso raio externo, tá bom? E a gente consegue determinar qual que é a resistência de uma configuração esférica. Tudo bem, crianças? Sim, professor. Na aula que vem, então, a gente faz os exemplos de condução. Aí a gente trabalha só com exercícios sobre condução, ok? Ok.